Olá, meninas! É com muito prazer que eu trago uma amiga muito querida, uma profissional extremamente competente, Sueli Bernardo. Tudo bom, querida? Tudo bem. Palmas para a Sueli Bernardo. O prazer é todo meu estar aqui. Obrigada pelo convite. Sim. Muito obrigada. E Obrigada a você, estou aqui querida. à disposição. Não, eu quis muito trazer a Sueli, meninas, porque a Sueli, eu não vou nem falar quanto tempo de profissão ela tem, porque para não entregar a idade, né? Isso, não faça. Por favor, não faça isso. Mas é algumas décadas, né? Algumas décadas. Sueli é fisioterapeuta especialista em drenagem linfática pós-operatória. Sueli, inclusive, trabalha numa das melhores clínicas mais renomadas do Rio de Janeiro e do Brasil. Ela trabalha com um cirurgião de extrema competência, então ela tem muita experiência em cirurgia plástica, né, Sueli? Muita, bastante. E a gente vai conversar muito sobre isso, porque elas adoram uma cirurgia plástica. Opa, então, hoje é dia adoro. Quem não gosta? Qual mulher e homem que não gosta, né? Tá tendo muito mais procura de homens, Sueli? Muito mais procura de homem. É absurdamente perceptível, né, o aumento da busca pela cirurgia plástica pelos homens. E as cirurgias plásticas mais que os homens mais procuram pálpebras, né, que realmente incomoda aí acima da faixa etária dos 50 anos, lipoaspiração para os mais jovens, né, que interessante. Rinoplastia também é uma cirurgia muito procurada, e o lifting, né? Hoje os homens eles estão no mercado de trabalho, assim como as mulheres, né? Por mais tempo, e a competitividade é muito grande, né? Eles estão competindo aí com pacientes, com homens mais jovens, né? Que têm uma relação com a informática muito maior do que os mais velhos. Então, eles têm que ter uma boa aparência para ir numa concorrência, né? Mas, assim, eu vou ser sincera, Sueli, eu fico até com um pouco de receio, assim. Por quê? Porque a mulher já é tão cobrada esteticamente e agora competindo com os homens. Tipo, uma mulher solteira hoje em dia, ela está se cuidando, mas aí ela conhece um homem que é mais vaidoso, faz mais procedimento do que ela. Será que as mulheres estão preparadas para essa mudança? O que você acha? Eu acho que as mulheres estão se assustando. Eu acho que as mulheres têm que se preparar para essa mudança, porque isso é fato, sabe? Os homens estão cada vez mais buscando cada vez mais os tratamentos estéticos, né? As cirurgias plásticas, eles estão cada vez mais vaidosos e exigentes. Porque se eles se cuidam, eles também querem uma mulher mais cuidada, com certeza, né? Mas assim, a proposta da cirurgia plástica para o homem, ela é muito diferente da proposta da cirurgia plástica para a mulher, né? A mulher, ela não é que não possa, né? Mas a mulher, ela não gosta de ter rugas. Então, rugas, muita flacidez. Então, a cirurgia da mulher, ela é com muito mais detalhes para tirar essas marcas do tempo. Já o homem, com a cara muito esticada, fica muito estigmatizado, né? Ele fica assim, com aquela cara de vim de moto, né? Aquela cara horrível. Sueli é maravilhosa. Então, assim, ter marcas na face, né, é uma coisa da masculinidade, né? Então, a proposta da cirurgia masculina, da cirurgia plástica masculina é a facial. A facial. Tirar o excesso de pele, bolsa das pálpebras, aliviar a papada, né, a cara de bulldog, mas manter as características, não deixar a cara estigmatizada. Tipo, as harmonizações faciais, que agora estão muito na moda, né? O que você acha das pessoas estarem perdendo um pouco a mão nisso? Porque eu não sei se é impressão minha, Sueli, mas eu tô achando que as pessoas estão ficando cada dia mais iguais. Com certeza. A mesma boca? A mesma boca. O mesmo quadrado. Exatamente. Não tem mais uma individualidade. As pessoas querem ficar muito iguais. O nariz muito fino. E o grande problema é que cada pessoa tem a sua característica individual. Sim, genética. A sua característica genética. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho o rosto redondo, a face nesse formato. Se eu colocar um nariz muito fino, vai ficar horrível, porque não vai ficar proporcional. Harmonioso. Exatamente. Então, assim, o que eles estão chamando de harmonização facial, eu chamaria para algumas pessoas de desarmonização facial.
Desarmonização facial. Existe uma corrente aí bacana que eu estou assim, encantada com essa corrente, que não é a harmonização facial, é a naturalização facial. Maravilhoso. Né? Toda e qualquer pessoa, ela tem o direito, independente de ser homem, de ser mulher, de querer estar melhor. Mas a gente tem que entender que é querer estar melhor dentro das nossas possibilidades. Né? Eu falo muito para os meus pacientes que um termo que eu gosto muito de usar é: felicidade é expectativa menos a realidade. Então, a realidade da pessoa é que ela tem um nariz negroide, é porque ela tem a característica negroide. Então, ela não pode e não deve, porque vai ficar feio, ter o nariz muito afilado. Pode melhorar o nariz negroide? Pode, deve, mas com parcimônia, para não ficar uma coisa muito descaracterizada, né? A gente tem um exemplo aí do Michael Jackson, né? Sim. Isso eu falei do nariz negroide, mas isso serve para qualquer outra característica. Então, assim, se você nunca teve bocão, ao chegar aos 50 anos colocar um bocão, você pode, mas bonito não vai Tudo pode, mas será que deve? Exatamente. Então, assim, buscar a estética para uma parte bonita e natural é bem bacana. Mas isso é muito complicado num país que prima pela estética. Então as pessoas, agora ainda por cima com rede social, tem a questão dos filtros, as pessoas se sentem um pouco pressionadas a estarem muito no padrão europeu. Muito magro, o nariz muito fino, o bocão. E às vezes não é a característica do povo brasileiro. Você acha que as redes sociais também pioraram essa inversão da imagem, que a pessoa se olha no espelho e não se aceita? Com certeza. Sabe, E uma coisa é fazer plástica para você melhorar, outra coisa é para fugir de uma característica. Exatamente. Só que cabe ao profissional, tá? Ao profissional de qualquer área, inclusive o cirurgião plástico, colocar a paciente dentro da realidade dela. Entendeu? Então, eu tenho o direito de achar qualquer coisa, de querer qualquer coisa, mas o profissional, com a experiência dele, ele tem que me esclarecer e colocar os contras, porque eu só pensei nos prós, na minha cabeça, né? Então, assim, é super importante que o profissional, né, ele seja claro e específico e coloque para o paciente: olha, não vai ficar bom. Eu quero. Olha, legal, doutor, eu quero. Então, eu vou fazer, né? Mas você vai ficar com a cara estigmatizada. Porque o que a gente está vendo aí nas ruas, Gilberta, é que as pessoas estão ficando deformadas. Isso não é estética. Eu trabalho com pós-operatório e dentro da cirurgia plástica há muitos anos. E eu posso te dizer que a última década, para mim, né? É a pior. Mas pode ser o avanço das redes sociais. Não, com certeza, é o avanço das Porque os filtros, as pessoas ficam sempre postando com filtro. Com filtro que vai afinalar o nariz, botar um bocão, a pessoa já fica maquiada, a pele esticada. Isso. E quando ela sai daquela realidade do filtro, que vem para a realidade real, ela não se aceita mais. E a gente está falando só da parte estética, né? Do que fica bonito e do que não fica bonito. Mas tem uma coisa que eu acho gravíssimo, sabe? Que para mim é o pior de tudo, é o risco que as pacientes estão se colocando. Sim, total. É infiltração de muita coisa. A impressão está tendo mais mortes. Muito mais. Tipo clínicas clandestinas, médicos não qualificados. Exato. Ou é porque agora a mídia está Não, está tendo mais. Olha, lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com a cirurgia plástica, eu já comecei dentro de uma equipe que tinha um volume muito grande de cirurgia. Então, foi a grande experiência da minha vida, foi trabalhar dentro dessa equipe, e que eu trabalhei com eles durante 22 anos. E naquela época já surgiam pacientes com sequelas, tá? Mas quais eram as sequelas que a gente observava? Era uma cicatrização mal feita, né? Uma cicatrização feia, uma pequena diferença das mamas, sabe? Uma pequena assimetria de mama, de face, mas eram coisas pequenas,
tá? E o que eu observava também? Que naquela época, as buscas pelo tratamento estético e pelas cirurgias plásticas estavam na faixa etária acima dos 30, 35 anos de idade, né? Que era o volume maior de pacientes, era nessa faixa etária, aí acima dos 30, 35 anos. Então, quando a paciente apresentava uma sequela, né, que a gente chamava nessa época de sequela, uma cicatriz ruim, uma assimetria de mama, ela já tinha a vida dela mais ou menos organizada. Em que sentido? Ela já tinha vida pessoal, profissional, sexual. Então, ela já tinha uma cabeça mais feita, ela conseguia trabalhar melhor isso, né? E aí ela buscava consertar e aí ficava legal depois, tudo bem. Hoje, essas sequelas estão aparecendo muito em pacientes com a faixa etária abaixo dos 30 anos. Sim, tem meninas com 18 anos já tem silicone, já tem lipoaspiração. Pois é, e tem harmonização, né? Então tem gente que fez harmonização facial no nariz e que fez uma complicação, colocou botox, fez complicação, fez uma cirurgia plástica e deu uma complicação. Por quê? Porque a busca pela estética está sem limite. Está sem limite e está muito mais. As pessoas, cada vez mais os jovens estão buscando. Sim. Eu tô com 44 e eu lembro que não tinha casos assim de amigas minhas com 17, 18 anos já fazendo plástica. Não. Isso era para as mães fazerem. Exatamente. Hoje em dia as meninas estão cada vez mais novas, querendo um silicone grande. Eu tô assustada com essa geração agora. O pessoal está muito focado na estética, esquecendo a saúde, esquecendo uma série de outras coisas. E faz a lipo, engorda de novo, porque a gente sabe que a lipoaspiração tem que ter um pós, já vamos entrar no assunto do pós-operatório, tem que ter, depois do pós-operatório mesmo, tem que ter uma vida condicionada a cuidar da saúde, melhorar a alimentação, praticar exercícios físicos. Aí faz uma lipoaspiração, não cuida, engorda de novo, faz outra, engorda de novo, faz outra, engorda de novo, achando que uma lipoaspiração é como se fosse ali na praia tomar uma água de coco. E não é. A lipoaspiração, vou até esclarecer uma coisa aqui, uma dúvida que muita gente tem, é o seguinte, que a lipoaspiração não é cirurgia. Engano-se. Lipoaspiração é uma cirurgia, como qualquer outra, que não tem os mesmos riscos como qualquer outra. Estão fazendo em consulta. Pois é, exatamente. E tem os mesmos riscos. E a lipoaspiração é a única, digamos, benefício, né, fora tirar o excesso de gordura, benefício em relação a tamanho de cirurgia, né, são pequenas incisões. Então, ótimo, tem pequenas incisões, as sequelas, né, de cicatrização são menores. Tá ótimo. Mas a lipoaspiração é uma cirurgia, ela precisa ser feita dentro de um hospital ou de uma clínica com todos os recursos possíveis. Ela precisa da presença de um anestesista. Ela precisa ser feita por um profissional bem habilitado. A lipoaspiração é uma cirurgia, e é uma cirurgia que ela pode complicar durante e no pós-operatório também. Então, é super importante que o paciente tenha faça uma escolha assertiva do profissional com quem ela vai realizar. Vamos entrar nesse assunto? Esse assunto, né, polêmico, porque a gente sabe que nessa busca de fazer as cirurgias, algumas pessoas vão não pela competência, vão pelo preço. Exato. Então, doutora Sueli, explique para as nossas ouvintes se em relação à cirurgia plástica, o barato sai caro. Muito. O barato sai muito caro, porque assim, quando o cirurgião, né, ele dá o preço dele, ele dá o preço da equipe, e ali naquele valor está embutido uma série de coisas, uma série de fatores, como, por exemplo, a participações em congresso, a atualização profissional desse cirurgião, a segurança, a biossegurança do espaço, a assistência do pós-operatório,
sabe? A equipe cirúrgica dele, que não adianta só o cirurgião ser um bom cirurgião, ele tem que ter um anestesista competente, ele tem que ter um assistente competente, ele tem que ter uma instrumentadora competente. Então, o valor da cirurgia, ele tá embutido tudo isso. Porque o que está em questão não é só a estética, é a vida. Exatamente, é a vida. E a cirurgia plástica é uma coisa que, se você não puder fazer agora, você se programa, e eu conheço várias pacientes que não têm um poder aquisitivo tão alto, que fizeram isso e que deram muito certo. Se você não puder fazer agora, você se programa, você faz daqui a 6 meses, faz daqui a 8 meses, faz daqui a 1 ano, mas você vai fazer com segurança. Porque consertar sai mais caro do que fazer. Então, quando dá um problema que não fica bom, não tô falando nem só de acontecer o pior, tô falando só de uma intercorrência. Uma intercorrência, exato. Chegar, porque assim, as pessoas procuram mais barato. Porque eu quero fazer rápido. Procuro mais barato, não acontece o pior, mas dá uma sequela, não fica bom. E aí ela vai procurar o que para consertar? Um profissional de excelência. Exatamente. Que vai sair mais caro para consertar, porque se ela tivesse sido direto nele. Tem sido muito comum pacientes que, agora com essa moda da harmonização facial, o pessoal fazendo cirurgias em consultório, né, pequenos procedimentos. Então tem sido muito comum. Paga pouco para fazer esses procedimentos, aí depois vai buscar o auxílio de um médico. De um cirurgião plástico competente para consertar. Na hora, o consertar vai sair muito caro, porque aquela paciente vai precisar de hospital, vai precisar de anestesia, enfim. E fora isso, o cirurgião está pegando uma paciente emocionalmente muito afetada. A expectativa dela é muito grande em relação ao resultado. Então, isso também vai entrar no valor que o cirurgião vai cobrar. É diferente do cirurgião pegar uma paciente que nunca fez nada e ele trabalhar em cima daquilo. Outra coisa é ele trabalhar em cima de um problema que um outro profissional causou. Doutora, eu sou micropigmentadora. Eu já não quero consertar sobrancelhas micropigmentadas de outras pessoas. Que dirá um cirurgião plástico. Então, assim, e aí o que acontece? Paga barato, vai no cirurgião, o cirurgião acha caro, né? E aí então o plano de saúde vai pagar? Não vai pagar não. Plano de saúde, ele só paga cirurgia reparadora. O melhor, não de erro estético. Não de erro estético. Por quê? Porque o cirurgião, para fazer a solicitação no plano de saúde ou no seguro de saúde, ele vai precisar botar o histórico daquela paciente. Então, uma coisa é uma paciente ter uma cicatriz provocada por um acidente automobilístico, por uma queda. O cirurgião, ele tem que fazer uma descrição do histórico daquela paciente. E ele não pode enganar. Por que ele não pode mentir? Porque não pode, porque não deve, porque não é ético. E não pode também porque aquela paciente, ela pode ser solicitada a fazer uma perícia. Então, cirurgião nenhum, profissional sério nenhum vai querer colocar ali no papel uma coisa que não aconteceu. Se a paciente passar pela perícia, ela vai ser identificada. Então, ele corre o risco ou de perder perdeu aquele plano, aquele seguro que ele tem, ou se ele não tem, ele até ser processado. Sim. Então o cirurgião não vai querer fazer isso. Exatamente. Né? Então isso tem acontecido com muita frequência. O paciente faz um procedimento barato, depois quer consertar. Barato sai caro. Depois quer consertar, aí sai caro. Mas quer consertar com o médico bom. Exatamente. Aí sai caro, aí ela acha que, então vou processar o médico. Não vai ganhar. Sabe por que não vai ganhar? Porque foi uma escolha sua fazer o procedimento. Ninguém te obrigou a ir naquele profissional, ninguém obrigou a você deitar naquela mesa para fazer aquele procedimento. Então, tem algumas pacientes que ganham? Tem algumas pacientes que ganham, mas tem outros, a grande maioria dos pacientes não ganha esses processos. Por quê? Porque foi uma opção do paciente. Sabe? Então, e hoje está bem claro, em todos os meios de comunicações, né, nas redes sociais. Temos internet hoje em dia para pesquisar. Exatamente. Se o médico é médico. Se o médico é médico, se o médico tem algum processo, se o médico tem aquela especialização.
né? Porque não é o fato de ser médico que pode fazer uma lipoaspiração. Vamos explicar sobre isso para as meninas que não têm esse entendimento? Com certeza. Como é que elas procuram um cirurgião plástico? Eu vou até deixar o contato da clínica que a doutora Sueli atende, que é uma das clínicas mais competentes aqui do Rio de Janeiro. Mas tem pessoas que não estão no Rio de Janeiro e vão ter que procurar um médico que ela acha que seja competente. Como é que ela faz essa busca? Ó, antes de mais nada, a melhor recomendação é de outras pacientes. Tá? Mas às vezes acontece que de ter dado certo com uma paciente e calhar de não dar certo com outra. Então, primeiro você busca a recomendação de outros pacientes. Segundo, você busca a recomendação de outros profissionais médicos. Vou dar um exemplo. Quer fazer uma mama? Conversa com o seu ginecologista. Sabe? Conversa com o seu angiologista, enfim, com o seu cardiologista, um médico que seja da sua confiança, para te recomendar um profissional. E a busca na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tá? Isso é uma das grandes recomendações hoje, né? Você vai buscar na sociedade. Tem médico da sociedade. É um site? É um site. Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E até estão surgindo outras sociedades também muito sérias e que podem trazer boas recomendações de outros profissionais. É super importante. Uma vez você com a listinha, a recomendação de uma paciente amiga, ou a recomendação de um profissional da sua confiança e a sociedade, vai buscar um médico, né? Vai buscar um cirurgião sério, uma pessoa que tem experiência e que vai te trazer um bom resultado. Sim. E aí elas não fazem essa busca, vão pelo preço, entram em qualquer lugar. Às vezes o médico nem é brasileiro, né? Que tem muito médico que vem de fora, né? E às vezes nem tem autorização para trabalhar em território nacional. E isso é muito importante, gente. Buscar, tem médicos estrangeiros que eles fazem um revalida, que eles têm o CRM, que eles têm a permissão para trabalhar no Brasil. Existe esses médicos? Existe. Mas existe médico também estrangeiros que vêm fazer a residência médica aqui e que eles não têm essa autorização. Tá? E fora que tem que ter da cirurgia plástica. Tem que ser especialista, esses médicos, porque não basta ser médico para fazer uma cirurgia. Não é o fato de ser um cardiologista que ele pode abrir uma barriga e fazer uma cirurgia geral no paciente, de tirar uma vesícula. Ele teve essa formação? Ele teve essa formação, mas a especialidade dele é cardiologia. Assim como o cirurgião plástico, né? O cirurgião plástico, ele é cirurgião geral, é pré-requisito. Todo cirurgião plástico precisa ser cirurgião geral. Mas não quer dizer, não dá direito a esse cirurgião, a não ser em caso de emergência, tá? Que ele abra a barriga de uma paciente e que ele faça uma cirurgia que não lhe cabe. Porque tudo é experiência, mas né? Não é no caso da estética. Não. Exatamente. Às vezes acontece, e acontece com uma certa frequência, uma paciente vai fazer uma abdominoplastia, e aí o cirurgião plástico se surpreende com uma hérnia. Sim, como botar a mama e ter um câncer de mama, que agora está tendo muitos casos. Então ele está habilitado a fechar aquela hérnia, ele não vai fazer uma abdominoplastia e deixar uma hérnia para o paciente depois passar por um outro procedimento. Sim, já está aberto. Mas o cirurgião plástico, ele tem essa formação anterior, ele tem que ter alguns anos de cirurgia geral e depois começar ou iniciar a formação em cirurgia plástica. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, para um cirurgião plástico ter o certificado como cirurgião plástico na mão, são 12 anos. Então, se já chegar num médico muito novinho, já dá um... Porque são 6 anos de universidade, de faculdade, antes eram 2, agora são 3 anos de cirurgia geral, e mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. Tem que ter muito estudo, né? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, realmente não é. Tem que procurar realmente uma indicação, um médico qualificado, né? Com certeza. Doutora Sueli, a gente está falando muito de cirurgia, mas também como que elas acham uma profissional de pós-operatório também de qualidade? Muito bem. Vamos lá, vamos falar de pós-operatório.
Existe algumas terapeutas, né? E eu vou falar terapeutas, fisioterapeutas, enfermeiras, que trabalham com pós-operatório, fazendo drenagem linfática. E esse pós-operatório é um pós-operatório muito válido, né? Só que o pós-operatório que eu faço, ele é um pouco diferente, pela minha experiência, né? Ai, doutora, eu vou falar o tempo da sua experiência. Então pode falar. 40 anos de pós-operatório. De cirurgia plástica. Ela começou quase na maternidade, né? Com 16 anos eu comecei. E eu tive a sorte, né? A sorte e a confiança de um cirurgião plástico na época me dar a oportunidade de trabalhar na equipe dele aos 16 anos de idade. E passados uns anos eu perguntei para ele por que ele tinha me dado essa oportunidade. E aí ele falou para mim que ele queria alguém que não tivesse vício, que ele queria ensinar do início. E, graças a Deus, ele me ensinou. Se apaixonou pela área, né? Me apaixonei pela área e é uma pessoa por quem eu tenho um carinho muito grande, né? O nome dele, eu preciso falar o nome dele aqui, que é o Dr. Ronaldo Pontes, né? E, enfim, ele hoje, ele sempre foi um grande cirurgião. E imagina trabalhar com um grande cirurgião com 16 anos de idade. Nossa, é muita bagagem. Já viu muita coisa, né, doutora? Então, assim, o pós-operatório que eu faço, né, que eu sempre fiz antes de mais nada, eu preciso esclarecer uma coisa aqui também. Gente, eu comecei a minha vida na cirurgia plástica como instrumentadora cirúrgica, tá? Foi aí que eu comecei a trabalhar com o Dr. Ronaldo Pontes. Eu comecei como instrumentadora cirúrgica e 3 vezes por semana eu ia para o consultório para fazer o pós-operatório das pacientes. Em que consiste o pós-operatório? Fazer curativos, tirar ponto, tratar das cicatrizes, né? E mais tarde, naquela época, né, 40 anos atrás, não tinha drenagem linfática, mas mais tarde eu fiz o curso de drenagem linfática e comecei também a trabalhar com a drenagem linfática. Então, o pós-operatório que eu faço hoje, ele não é somente a drenagem linfática, tá? Eu faço todo esse trabalho, o cirurgião, ele coloca a paciente na minha mão e, ó, vai descansar. Qualquer problema que tenha, eu recorro a ele, né? Ou qualquer dúvida que eu tenho, eu recorro a ele. E aí eu tiro ponto, eu faço curativo, eu trato das cicatrizes, eu faço a drenagem linfática, eu uso de massoterapia, eu tenho uma formação também em acupuntura, quando é necessário eu uso a acupuntura. Enfim, uma série de recursos, né, que eu tenho e que eu vou usar naquele pós-operatório para dar o meu melhor para o paciente, para fazer o paciente se recuperar o mais rápido possível. Tem algumas terapeutas que só trabalham com drenagem linfática e eu volto a falar, é um trabalho essencial. Hoje em dia eu diria que é um trabalho indispensável em qualquer pós-operatório de cirurgia plástica. Vou fazer uma ressalva aqui, exceto cirurgia de nariz, que eu não faço drenagem linfática em cirurgia de nariz, porque o nariz é uma estrutura pequena, e ele tem osso, músculo, nervo, enfim, cartilagem, e às vezes o cirurgião faz enxerto de cartilagem, faz fratura no nariz, então eu não mexo Mas existe? Em nariz. Existe, tem algumas pacientes que fazem, algumas terapeutas que fazem, mas eu não faço. É a minha conduta. Enfim, então é isso. O pós-operatório que eu faço consiste nisso tudo. Mas tem algumas terapeutas que fazem só a drenagem. Você é a favor de aparelho? Aparelhos tipo ultrassom? Olha, eu não sou contra o aparelho. Eu sou a favor da drenagem linfática manual nos primeiros 30 dias da cirurgia plástica. Quantas sessões, Sueli, para... No mínimo, porque as pessoas têm que se programar quando vão fazer uma plástica. Para fazer o pós-operatório. Que não é barato, de qualidade. Exatamente. Então tem que pensar também sobre isso. Vai fazer a plástica, vai ter que separar o dinheiro para fazer a drenagem. E é muito essencial, gente, tá? Não é um tratamento dispensável, não, realmente não é. Eu vou falar da minha experiência, tá? Mas, porque assim, eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo. Sim. Cada paciente é uma paciente. Eu pego um paciente que tem mais tendência a fazer edema, outras nem tanto, né? Mas, em média, eu faço de 2 a 3 vezes por semana drenagem linfática nos pacientes, tá?
A minha sessão dura em torno de 45 minutos a 1 hora, tá? Ah, você fica 45 minutos drenando uma face? Fico 45 minutos drenando uma face. E às vezes eu pego o paciente que fez cirurgias combinadas e eu levo mais tempo, 1 hora e meia com essas pacientes que fazem cirurgias combinadas. Mas em média é de 2 a 3 vezes por semana, depende da avaliação do paciente. E eu faço o paciente em torno de 40 dias, tá? E mais ou menos em torno de 40 dias. Tem alguns médicos, né, que só liberam para fazer a drenagem linfática após a retirada dos pontos. Não é o caso da equipe com que eu trabalho, tá? A equipe que eu trabalho libera o paciente para mim com 48 horas. Você faz domicílio? Em domicílio? No momento não, mas eu trabalhei muito em domicílio, mas no momento eu não faço não. Mas eu tenho uma equipe, pessoas que trabalham comigo, que eu recomendo e que fazem em domicílio. E essas pessoas, esses profissionais, essas terapeutas foram treinadas comigo. Sim, né? Você também treina, né? Também treino. Não dá para trabalhar sozinha, não muitos dá, anos. Não dá. São muitas clientes. E como eu recebo o paciente com 48 horas, né, com 2, no máximo 3 dias, eu começo uma drenagem linfática muito precoce, tá? Então, isso dá um resultado, uma resposta muito melhor, né? Então, porque quando o processo de cicatrização, ele começa imediatamente pós-cirurgia, né? Então, quando o processo de cicatrização vai acumulando edema. Se você deixa esse edema se acumular muito, você vai ter muito mais dificuldade de escoar. Se você começa mais precocemente, você vai escoando aos poucos. Ele vai saindo com o que é a famosa fibrose? E todo mundo fala da fibrose na lipoaspiração. Isso é um assunto muito polêmico. Né? E adoro assuntos polêmicos. Pois é, assunto muito polêmico, porque todo mundo diz assim, fibrose isso, fibrose aquilo. Médico que não competente adora botar culpa na fibrose para justificar um mau resultado, sabe? Mas é verdade que é também um pouco de culpa do pós-operatório ruim? Também. Então vamos lá. A fibrose, ela é um processo cicatricial. Acontece fibrose em qualquer processo cicatricial. Se eu cortou o dedo, vai acontecer uma fibrose. A sua cicatriz vai ficar inicialmente durinha e depois ela vai, né? Então a fibrose, ela acontece. Só que existem algumas coisas que favorecem a fibrose, algumas situações que favorecem a fibrose. Vou dar um exemplo muito clássico aqui, que é onde acontece mais. Nas lipoaspiração. Sim. Né? Inclusive eu tenho. O que acontece? A fibrose, o paciente fez a lipo, ela tem que usar uma cinta. A cinta, ela é de lycra, né? Então, se a paciente está sentada dessa forma, a cinta enrola. Se ela fica muito tempo sentada dessa forma, vai marcar. Então, e aí o que acontece? A pressão da cinta está dando um sinal de que ali naquela região precisa de mais cicatrização, entendeu? Então, ali vai ficar marcado, vai ficar uma... Agora tem uma... Exatamente. Aí agora nós temos... Agora eu fiz há 20 anos atrás... Nós temos placas, que algumas pacientes optam pelas placas, e outras optam por um corcelê, né? Que embaixo tem uma espumazinha, e que ajuda muito nesse processo, tá? Agora, gente, fibrose acontece em todas as cirurgias. Eu tenho 40 anos de profissão e eu nunca vi uma cirurgia sem fibrose. Nunca vi. E a fibrose, com a drenagem linfática, precisa usar aparelho? Só se deixou aquilo se concretizar ali. Porque se você começou a drenar de forma correta, ela é eliminada. Então não é eliminada quando o pós-operatório não foi eficiente. Não foi eficiente, exatamente. E olha, pós-operatório não eficiente, gente... Estraga a cirurgia. Estraga a cirurgia e é assim, porque o doutor...
Eu vejo muita paciente, inclusive pacientes minhas, não seguir a recomendação do cirurgião. Então, eu vejo muitas pacientes não seguir. Então, dá problema. Aí depois é fácil a gente apontar o dedo para os outros. Claro, A culpa foi dele. Não. Coloca o dedinho para você e diz: a culpa foi minha. Nunca assume. Minha cirurgia não foi. Minha lipoaspiração não foi bem sucedida porque eu voltei e voltei. Não, porque você comeu, não fez exercício. Exatamente. Porque a minha pele ficou pigmentada. Ficou pigmentada, na grande maioria das vezes, existe uma pigmentação inflamatória, que às vezes acontece, persiste. Mas tem pacientes de lipoaspiração que vai para o sol com 30 dias. Até antes, né? E a equimose, que são as manchas roxas, quando pega a luz solar, a mancha, não só a luz solar, a luz branca também, né? Porque as pessoas acham que o problema é só ir à praia. Não é na piscina, não é no quintal de casa. No computador, telefone. Eu tenho uma paciente, eu vou até contar essa história aqui, um caso bem interessante. É uma paciente que fez uma cirurgia de face. E ela teve um comportamento ótimo, só que todos os dias ela sentava próxima à janela dela e para ler. Ela estava presa. Pegar uma vitamina D. A claridade, olha só, até isso a gente tem que tomar cuidado aqui no Rio de Janeiro, né? Porque principalmente. Muita claridade, né? A claridade pigmentou o lado da face dela, a gente não entendia o que tinha acontecido. E aí, até que ela me contou, aí eu falei assim: quero ver a claridade. Sai, gente. Essa pigmentação inflamatória é provocada ou por um processo inflamatório ou pela claridade, por sol, sai. Mas demora um pouquinho. E assusta, né? Mas sim, demora um pouquinho. Então, vamos falar um pouquinho também mais sobre a drenagem, porque você falou, Sueli, que você também treina profissionais. Sim. E tem muitas, como é um podcast do nosso curso, então tem muitas profissionais da área de fisioterapia, da área da enfermagem, que querem se especializar. O que elas têm que fazer? Que curso elas têm que procurar para serem especialistas em pós-operatório? De cirurgia plástica. Vamos lá. Se for para fazer para ser uma especialista, né? Como eu sou, que tira ponto, que faz curativo, essa paciente precisa primeiro ter o técnico de enfermagem. Precisa, gente. Por quê? Porque ela tem que ter noções básicas de asepsia, de esterilização, porque assim, eu uso materiais como pinça, tesoura e outros materiais que eu preciso esterilizar. Isso é esterilizado no meu consultório. Você tem uma autoclave? Eu tenho uma autoclave, sabe? Mas é uma esterilização muito específica para aquele material, entendeu? Então, assim, para fazer esse curso assim, completo, como eu faço? Tirar ponto. Porque tem médicos que pedem para a gente retornar para tirar os pontos. Para tirar os pontos, exatamente. Precisa ter o curso de técnico de enfermagem ou de auxiliar de enfermagem. Para fazer o curso de pós-operatório básico, o que seria o pós-operatório básico? Né? Seria fazer a drenagem e cuidar das cicatrizes. Né? Nós, terapeutas, nós podemos ajudar muito o paciente no cuidado com a cicatriz. E quando eu falo cuidado com a cicatriz, a gente usa muito da massoterapia. Tá? Alguns recursos de aparelho e muito a masoterapia, para evitar que a cicatriz fique queloidada, para evitar que a cicatriz fique hipertrofiada, entendeu? Que incomoda. A hipertrófica também incomoda. Exatamente, que incomoda bastante. Então, assim, existem duas possibilidades de curso, né? Eu, particularmente, assim, a grande maioria dos cirurgiões, eles têm uma profissional que, ou eles mesmos, cuidam dessa parte de curativo, né? De tirar o ponto, de fazer o curativo. Então, assim, se eu tiver que recomendar para vocês, eu recomendo que façam um curso de pós-operatório com drenagem linfática e com cuidados com as cicatrizes.
que é um curso que não vai ter o pré-requisito do técnico de enfermagem, né? Mas vai dar uma base muito grande e vai abrir um leque de possibilidades de trabalho, né? Porque hoje todo cirurgião plástico precisa, e não é só cirurgião plástico não, né? Todo profissional que trabalha com estética, não para de crescer. Tem dermatologistas que precisam muito de profissionais que trabalhem com o pós-operatório, né? Porque o dermatologista recebe muito paciente de pós-operatório também. Sim. E quando teremos uma escola de especialização, do doutora Sueli Bernardo? Ué, nós já temos. Maravilhoso, vamos falar sobre isso. A doutora Sueli Bernardo inaugurou uma clínica que, além de todos os procedimentos, de tudo em relação à estética, ela também faz especialização desses profissionais que querem se qualificar mais. Para trabalhar com médicos, cirurgiões plásticos, com Qual é a formação que essas profissionais têm que ter tempo de experiência? O que você pede? Não, a formação básica é o curso de esteticista. No mínimo, né? É um curso de esteticista, né? E tem muitos fisioterapeutas que hoje fazem esse curso também, porque abre um leque muito grande, né? Para os profissionais, né? Porque quando a gente fala de pós-operatório de cirurgia, a gente fala de pós-operatório não só de cirurgia plástica, né? A gente está falando de um paciente que faz uma cirurgia cardíaca, né? Ele, além dele precisar de uma fisioterapia, de um tratamento específico para a parte cardíaca, ele vai precisar também tratar a cicatriz dele. Sim. Né? Então a gente tem o paciente queimado, vários tipos de cirurgias, né? Pacientes que sofreram um acidente, enfim, que ficaram com cicatrizes. Existe um leque muito grande de oportunidades. De trabalho para não só falando de cirurgia estética, não. Tem a parte da cirurgia reparadora. Vamos falar da clínica. Que está linda, maravilhosa. Depois a gente tem que fazer um podcast na clínica para mostrar os... Claro, para mostrar tudo da clínica. A clínica é linda, fica na Barra da Tijuca. Conta um pouquinho. Pois é, a clínica fica na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Na clínica, nós oferecemos, além do tratamento de pós-operatório, né, oferecemos também o curso de pós-operatório. Né? Melhor do Brasil. Pois é, gente. Deixa eu falar um pouquinho do curso. Isso foi uma coisa assim que veio lá da época que eu fiz a faculdade de fisioterapia. Eu nunca me conformei com o fato de se falar de cirurgia e de não se mostrar a cirurgia, né? Porque isso fez toda a diferença na minha formação, né? Como eu falei anteriormente, eu sou instrumentadora cirúrgica, então eu vi dezenas, centenas de cirurgias. Quando eu vou pegar um paciente no pós-operatório, eu sei exatamente o que o cirurgião fez naquela paciente. E isso faz toda a diferença, tá? Então, assim, o curso que eu ofereço, eu não gosto de ver sangue, então não faz o curso. Você vai assistir algumas partes da cirurgia. Elas têm essa parte de não prática, mas de observação. Não. Que maravilha! Mas isso por vídeo, né? Isso por vídeo. Mesmo assim, né? Exatamente. Porque para entrar dentro de um centro cirúrgico é muito complicado, você tem que ter permissão, enfim. Não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa muito simples. Mas a gente mostra algumas partes da cirurgia. Pelo menos assim, o Dr. Rubens para perguntar algumas coisas. Sim, com certeza. O Dr. Rubens é o médico responsável cirurgião, o melhor do Brasil, inclusive. Eu trabalho com um cirurgião hoje, atualmente, que o nome dele é Rubem Bartz. É um cirurgião também de muitos anos de experiência. E é ele que explica essa parte da cirurgia, né? Das cirurgias. Ele é professor também, mas ele é professor, para médicos, né? Exatamente. Ele é professor de uma residência médica. E aí ele dá essa palhinha aí. Que maravilha, o Dr. Rubens faz
ensina os médicos e você ensina as profissionais da área de drenagem. Para trabalhar com esses médicos, sim, né? Maravilhoso. Para trabalhar com esses médicos. E é muito importante, gente, saber o que acontece. Muita gente fala de diástase abdominal. Tá na moda, sabe? Tá na moda, né? Tá na moda. De vez em quando aparecem mais modas na série. Mas vocês sabem como trata essa diástase? Você sabe, você já viu? Porque a diástase é o afastamento dos músculos, dos retos abdominais, só que para fazer o tratamento, para fazer, a gente chama de plicatura, né, que é a costura desses retos abdominais, tem que haver um descolamento no abdômen do paciente. Tá? Então, assim, é importante você saber o que foi feito naquela cirurgia para você tratar aquela cirurgia. Você precisa ter noção. São feitos aplicadores internos, tanto na face quanto no abdômen. Na mama são dados pontos internos. Então, você precisa saber a posição que está esses pontos para saber exatamente aonde você vai agir na cicatriz. Né? Vou dar mais um exemplo, vou falar de diástase. A aplicatura é no sentido vertical. Né? Ele fecha os retos abdominais e a cicatriz para fazer o descolamento da abdômen, geralmente faz a abdominoplastia junto, né? Para corrigir a diástase, ela é horizontal. Então o paciente ela tem uma cicatriz de pele horizontal, ela tem um descolamento na região abdominal e ela tem uma cicatriz vertical. São processos que vão cicatrizar de forma completamente diferente. Então, assim, a cicatriz vertical, a tendência de toda cicatriz é formar uma pequena retração. Ela vai retraindo. Então, a gente tem que agir no sentido dessa diástase de uma forma. Já na cicatriz horizontal, a gente tem que seguir de outra forma, no sentido horizontal. Porque se eu fizer no sentido vertical, vai alargar a cicatriz da paciente. Enfim, então assim, é importante saber... Pensem nesse curso com essa professora. É importante saber o que foi feito lá dentro. Sabe, o médico ele tem que mandar o paciente para terapeuta e dizer assim, olha, ele dá uma pequena faz uma pequena descrição. O paciente fez abdominoplastia com correção de diástase, parará. Cara, você leu aquilo, você já sabe. Além de que cada abdômen, só tem o abdômen, não, tem vários tipos de técnicas para cirurgia de abdômen, tem vários tipos de técnica para cirurgia de mama. Então, como é que você vai tratar tudo como receita de bolo? Não dá, não tem resultado. Então, é necessário, sabe, vai demorar um pouco mais de tempo? Vai demorar, mas você vai se tornar uma profissional. Sim. E até mesmo para quem já é profissional da área, ele tem que se especializar cada vez mais, né? Cada vez mais. Isso não para, né, gente? É um estudo eterno. É um estudo eterno, tá? Sempre. Quantas especializações você já fez durante essa... Meu Deus. Foi um só? Não, gente, Uma profissional de qualidade, ela tem que fazer muitos cursos, sempre. Que às vezes as pessoas têm essa... eu fiz um curso, pronto, nunca mais eu vou estudar. Não é isso. Não tem que sempre estar se atualizando. Até porque quando faz um curso a mais, é um network a mais, conhece mais gente, conhece mais profissionais. O leque, né, o network vai expandindo, Exatamente. Né? E uma coisa assim, gente, que quando você trata com o paciente, independente se é paciente de cirurgia plástica, independente de qualquer outra especialidade, você está tratando com gente, você está tratando com pessoas. Então, além da gente dominar a técnica, nós temos que saber observar essas pessoas. Ir além exatamente. do corpo físico. Ir além do corpo físico. Eu vejo muita gente falando assim, porque cirurgia plástica é bobagem, fez a cirurgia plástica porque quis, assim, gente, não é. Por trás da história daquela paciente ali, tem uma autoestima baixa. Tem muita coisa. Tem um complexo, não bota biquíni, não namora, não vai à praia, não se relaciona. É uma série de coisas, porque assim, ninguém gosta de mostrar os seus defeitos,
né? Então, mais que tirar os físicos. Exatamente. Os psicológicos a gente até consegue esconder por um tempo. Por um tempo, mas os físicos não. Então, assim, hoje então a gente tem tanto recurso, né? Tem sutiã, isso, tem calcinha daquilo, tem cinta. Então a paciente ela vai se escondendo atrás daquilo e as pessoas olham e dizem, bobagem, você não precisa. Mas você não sabe se ela precisa ou não. Quem sabe que ela precisa ou não. Então a gente precisa, além de dominar as técnicas, aprender a conhecer a pessoa. Isso é muito sério, porque como eu trabalho, por exemplo, com tratamento de estrias, camuflagem de estrias, e às vezes chega cliente isso ali para fazer a camuflagem, para esconder aquela estria, né? Que é nada que uma maquiagem, né? Por um tempo. E às vezes são 2, 3. E ela me relata que ela não usa biquíni, que ela não vai à praia e que ela não namora porque ela tem uma vergonha absurda. De 2, 3 estrias. E se for uma profissional olhando aquilo sem um cuidado, vai falar, que isso? Por causa de 2, 3 estrias você não vai sair, você não vai à praia. Mas não, é o psicológico dela que está abalado, então cada um tem o seu infinito particular, como diz a Marisa Monte, né? Então, assim, se aquilo para ela realmente é um problema, quem sou eu para julgar? Isso deve acontecer muito com cirurgia plástica. Às vezes o cirurgião deve olhar e falar assim, nossa, jura que ela está com problema por causa dessa pontinha do nariz? Mas às vezes cada um com cada um, e não dá para julgar. Não dá para julgar, gente. E a gente tem, assim, tem pacientes que entram na sala de um terapeuta para fazer um tratamento e ela quer falar. Ela quer falar. Sim. Legal, mas é uma vontade do paciente. Tem outras que não querem falar. É uma vontade do paciente. E eu já vi muitas terapeutas, inclusive eu já passei por tratamento com terapeuta, que eu bati a porta, saí e disse assim, nunca mais eu volto. Exatamente porque a terapeuta ela quer estar ali para falar da vida dela, contar a história da vida dela. O paciente não merece isso. Então baixa os problemas dele. O paciente não merece isso. Lá no meu consultório, o paciente chega, é uma meia-luz, isso depois que eu tiro os pontos, né? Aí eu coloco uma musiquinha tranquila. Se o paciente quiser conversar, eu dou total abertura para ele. Mas eu sou muito mais ouvinte do que orador. Muito mais. Sim. E detalhe, o que foi falado ali é sigilo. Passei a porta, eu já esqueci. É sigilo profissional, tá, menina? Sempre que a gente tem uma cliente, ela relata os problemas e a gente sabe que tem essa troca, é sigilo. A gente não pode comentar com um com o outro, né? Não, de jeito nenhum. Sim. Menina, estamos encerrando esse nosso primeiro podcast com a doutora Sueli Bernardo. Sueli, muito obrigada. Eu é que agradeço o convite. Foi ótimo. Roberta, foi muito bom. A gente realmente precisamos fazer outros, porque o assunto é muito abrangente. E temos outros assuntos também. E é muito interessante, exatamente. Temos outros assuntos. Fala para as meninas, doutora, sobre a sua clínica na Barra da Tijuca, onde fica localizado. Eu vou deixar o contato da Clínica de Cirurgia Plástica, do Dr. Rubens, e também da clínica da doutora Sueli, que dá os cursos também, né, para as meninas. Eu estou localizada na Avenida das Américas, ali no número 297, sala 301, aqui no Rio de Janeiro. E a Roberta vai deixar o meu telefone. Estou à disposição, qualquer coisa que vocês precisarem. Se tiver alguém, com certeza tem vários profissionais aí assistindo. Querendo se especializar nessa área. Se quiserem se especializar na área ou se quiserem tirar alguma dúvida, né, em relação a algum procedimento, estou à disposição, gente, tá? Muito obrigada. Obrigada a você, Sueli, foi ótimo. Muito bom, muito bom. Beijo, meninas, até a próxima. Tchau, até a próxima. Agora a gente vai fazer.